Olá, eu sou Isabel Fernanda do Tudo Começa em Casa e antes de começar a falar sobre birras, que é a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Eu sou casada com Beto e tenho dois filhos, Kaique de 18 anos e Isabelle de 14 anos. Sou coach integral sistêmico e uma amante da educação de filhos. Eu sou simplesmente apaixonada pela educação de filhos. Quando minha filha nasceu, eu não sabia que ela tinha um temperamento tão forte. E foi exatamente isso que me levou até aqui hoje. Mas aos 4 meses eu já percebia como ela era insistente, brava, e eu ficava assustada. Por quê? Porque meu filho mais velho era muito calmo, era muito obediente, educado. Sabe aquela criança que parece que já nasceu pronta? Parece que você não precisa fazer nada? Pois é, esse era Kaique, desse jeito. Aí chega Isabelle para mudar toda e completamente a nossa rotina. Insistente, dona do pedaço, quer tudo do jeito dela e eu não tinha controle sobre ela. Ela simplesmente mandava em tudo. Era uma verdadeira revolução dentro de casa. Eu me via desesperada com o jeito dela. Então, quando percebi que não dava conta do recado, procurei ajuda, procurei uma psicóloga, levei Isabelle. Só que eu pensava assim, que depois que eu levasse Isabelle para a psicóloga, estava tudo resolvido, tudo ok, pronto. E não é bem assim. Por quê? Porque é lento a psicóloga. A psicóloga ela vai me ajudar, mas ela não diz como educar, como colocar limites, como colocar rotina. Levar para a psicóloga me ajudou? Claro que sim. Mas eu queria que fosse mais rápido. Por quê? Porque a situação em que eu me encontrava era urgente e eu queria resolver logo a minha situação. Como eu vivia sobre muito estresse, eu queria resolver logo. Mas eu também procurei uma psicóloga. Por quê? Porque eu chorava muito, porque eu não conseguia dar conta da situação. Isabela era muito irritada e fazia muita birra. Quando comecei a ir para a psicóloga, eu também achava que os resultados eram muito lentos. Mas uma coisa importante ela me ensinou. E ela me disse, olha, se você não consegue identificar o que está acontecendo, nem entende a comunicação que a sua filha faz, então vamos fazer o seguinte, comece a ler, comece a estudar como criar filhos, como colocar limites, comece a identificar o que falta em você para ter uma rotina melhor para ela. Então comecei a estudar vários livros a esse respeito. E hoje eu tenho uma filha muito educada, com tudo que eu aprendi e apliquei com a psicologia e com dezenas de livros que estudei. E colocando claro em prática tudo aquilo que eu aprendia. E hoje eu compartilho com vocês uma série de aula sobre como educar filhos. E nessa primeira série eu vou falar sobre birras e como desarmá-las. Então, vamos começar? O que realmente são birras? Birra é uma ação de quem permanece insistentemente no mesmo comportamento, na mesma opinião, na mesma ideia ou na mesma teimosia. A birra é um sintoma de que a criança não está conseguindo lidar com a frustração e de que ainda não tem habilidades para se comunicar, habilidades eficientes, então se comunica de outra forma. As birras geralmente acontecem com mais intensidade entre 2 e 4 anos de idade, podendo ainda se estender até os 8 anos. Mas é entre 2 e 4 anos que elas aparecem com muito mais frequência. E é exatamente nessa idade que elas testam os limites dos pais mesmos. E diante da frustração do não, elas choram, gritam, se jogam no chão, esperneiam, elas fazem o que for possível. As crianças nessa idade não sabem se controlar quando realmente são contrariadas. Por que as birras acontecem? Geralmente as birras acontecem porque as crianças ainda não têm maturidade suficiente para lidar com determinadas frustrações e acabam explodindo, a emoção não aguenta. Por não saber expressar essa emoção que está surgindo, elas simplesmente explodem. E essa explosão pode vir em forma de choro incontrolável, de grito, se joga no chão. Eles fazem, sabe, aquelas movimentações difíceis de conter em várias situações, inclusive. As crianças começam a testar a partir daí os limites dos pais, para descobrir até onde pode chegar. E outras vezes, gente, a birra é apenas um pedido de ajuda.
A criança não consegue expressar o que sente nem o que precisa naquele momento. E muitas vezes esse pedido de ajuda é por coisas simples, só que nós não conseguimos entender, como fome, sono, cansaço, calor. E como a criança não consegue expressar, vem as crises de choro, porque é o que ela sabe fazer. E como o adulto não decifra o que ela sente, a frustração aumenta. É muito importante a gente saber lidar com as emoções, porque a explosão da birra já é cheia de emoções negativas, como raiva, frustração, medo, e por não se fazer entendida, a criança fica muito irritada. Muitos pais, nessas épocas, ficam desesperados quando os filhos começam a dar chiliques, a chorar, a fazer escândalos, fazem vergonha na frente dos outros. Então, os pais, por não saberem o que fazer diante dessa situação, que é estressante, inclusive, muito estressante, eles cedem à birra. E cada vez que a criança consegue algo com o poder da sua birra, ela aumenta o seu espírito de vencedor sobre os pais. Toda vez que os pais perdem, eles ficam sem esperança. Eles ficam com aquele olhar de eu não sei mais o que faço, eu não sei mais o que fazer. E essa sensação de que perdeu, a expressão do olhar e no rosto dos pais, torna a birra muito mais vitoriosa, porque os filhos conseguem perceber. A birra é um rompimento no relacionamento. O birrento impõe ao outro a sua condição. E os pais geralmente negam o que os filhos querem. Não é de primeira não, viu gente, que os pais cedem. Eles demoram a ceder, só que eles não suportam. Não é imediatamente. Por quê? Porque eles não têm posicionamento diante dos filhos. E por não ter esse posicionamento, eles sofrem as consequências. Eles vão ouvir gritos e escândalos. E por não querer ouvir esses gritos e escândalos é que eles cedem. Então, quem é que permite que as birras aconteçam? Exatamente os pais. Como? Por falta de posicionamento, como eu falei. Geralmente por não conseguir perceber antes que emoção está envolvida na hora da birra. E se os pais não têm esse posicionamento diante dos filhos, então os filhos vão se posicionar diante dos pais, porque é um ou outro. Então, eles vão impor as suas vontades e caprichos. Se não existem limites claros e muito bem definidos para os filhos, eles vão sempre impor suas vontades. Gente, eu vou dizer, a vontade deles vence muitas vezes. Os pais têm perdido autoridade nos dias atuais, diante de uma educação completamente permissiva, ou porque lhe falta tempo, ou por achar difícil educar filhos. A educação hoje exige um tipo de dedicação que nem todos estão dispostos a assumir. Mas se os pais não se posicionarem a tempo, sabe o que vai acontecer? Os filhos serão cada vez mais resistentes a limites, a regras e a rotinas. E a dificuldade que os pais terão de extinguir a birra será ainda maior. Por quê? Porque com o tempo as crianças vão se apoderando da situação. Elas vão crescendo. Acontece uma inversão de papéis e o caos é instalado na família. E muitas vezes a birra de um filho, sabe o que acontece? Prejudica todo o restante da família, porque vira um lugar insuportável de estar. Isso acontecia comigo. Meu filho dizia que não aguentava mais ouvir tanto grito. Você perde o controle da situação e ainda perde a paz também. E cada vez que os pais não conseguem tratar a birra, ela é piorada. Na próxima birra, a criança tem mais força. Ela vai crescendo em cima dos pais, ela vai ganhando uma musculatura e dificultando cada vez mais assim o limite, a imposição de limites. E por outro lado, não adianta também querer tratar a birra com gritos, com violência, porque bater nunca é a melhor opção. E xingar também não. Existem caminhos que são muito mais efetivos, que geram resultados mais prolongados e muito mais duradouros também. E o mais importante, que melhoram ainda mais o vínculo entre pais e filhos. Outra coisa, gente, não podemos definir os nossos filhos por causa do comportamento deles. É verdade. O que está acontecendo é que eles estão desobedientes, mas não são. Eles foram criados para serem obedientes e educados, e isto é um fato.
assim eu acredito, pois assim eu acreditei e mais rápido do que o que eu imaginava, eu tive controle sobre as birras da minha filha e assumi o meu papel de mãe, ok? Então, na próxima aula eu vou ensinar de forma clara e simples como desarmar a birra e como conquistar um ambiente harmonioso com seus filhos novamente no seu lar. Resumindo tudo, nessa aula eu falei o que são birras, nessa aula eu falei o que são birras e como acontecem as birras, certo? As birras acontecem porque as crianças não têm maturidade suficiente para expressar aquilo que elas sentem. E os pais não conseguem identificar que emoção foi gerada na hora da birra para que eles possam desarmá-la. Ou não conseguem perceber muito antes quando a birra está para acontecer. Eles não conseguem perceber, porque uma birra, antes de acontecer, ela dá um sinal de que vai acontecer. E porque os pais não conseguem decifrar, a birra acontece. Mas na próxima aula eu vou ensinar como desarmar essas birras, como você perceber antes e se fazer entendido para os seus filhos, ok? Então, se você tem alguma dúvida sobre essa aula ou se quiser me fazer alguma pergunta, você pode falar comigo diretamente no Instagram, no direct. Você acessa lá Tudo Começa em Casa, tudo junto, sem o cedilha, e pode fazer a pergunta que você quiser. Mesmo que não seja sobre esse assunto, birra, seja sobre um outro assunto relacionado à educação de filhos, eu vou te responder. Então não hesite em fazer as perguntas que você queira, porque eu estou aqui para te ajudar e para responder a qualquer pergunta que você me fizer, ok? Então até quarta-feira nós estamos juntos para aprender como desarmar a birra, ok? Até lá!